Estão-se todos cumprimentados. Chamo-me Sara Joane, estudante de Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Vim falar da norma contabilística de relato financeiro 2, demonstrações de fluxos de caixa, da cadeira de Contabilidade Financeira 2, ministrada pelo docente Abílio Muxanga. Temos como tópicos do presente trabalho a apresentação de demonstrações de fluxo de caixa, objetivos, âmbito, relato de fluxo de caixa de moeda estrangeira. Temos como objetivo dessa norma que é de exigir nas apresentações de informação sobre alterações históricas em caixa equivalentes à caixa de uma entidade através de uma demonstração de fluxo de caixa que classifique esses fluxos durante o período por atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Âmbito: uma entidade deve apresentar uma demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos dessa norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações financeiras para cada período em relação aos quais são apresentadas demonstrações financeiras. Apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. A apresentação do fluxo de caixa são fluxos de caixa no período contabilístico classificados pelas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Temos aqui um esquema de demonstração de fluxo de caixa que vem ligado às atividades operacionais, atividades de financiamento e atividades de investimento. Tudo isso está ligado à demonstração de fluxo de caixa. Relato de fluxo de caixa das atividades operacionais. Uma entidade deve relatar os fluxos de caixa das atividades operacionais com base em um dos seguintes métodos: método direto e método indireto. No método direto é através do qual são divulgadas as grandes classes de recebimento e pagamento bruto. No método indireto é através do qual os resultados líquidos do período são ajustados dos efeitos de transação que não tenham natureza de pagamento e recebimento, dos recréscimos e diferimentos e também dos itens de rendimentos ou gastos relativos ao fluxo de caixa das atividades de investimento e financiamento. Relato de fluxo de caixa das atividades de investimento e de financiamento. Uma entidade deve relatar separadamente os fluxos de caixa de atividades de investimento e de financiamento por grandes classes de recebimento e pagamento bruto, exceto nos casos em que tal relato se faça numa base líquida. Fluxo de caixa de moeda estrangeira.
O fluxo de caixa de uma subsidiária estrangeira deve ser transportado às taxas de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira. Nas datas de fluxo de caixa, temos aqui dois indivíduos decidiram, pois uma correta análise SWOT, construir uma sociedade de capital social de 25.000, detido em 50% por cada um deles. Face às dificuldades do momento, foi decidido realizar 70% no capital no ato da construção da sociedade e o restante 30% no prazo máximo de 1 ano, pelos registros, publicações, etc. Desembolsaram a quantia de 3.000 unidades e desencadearam a seguinte série de operações já previstas e negociadas: aquisição de um armazém de 50.000, equipamento básico de 10.000 unidades, realização de uma cota simbólica, mas com sentido estratégico e principal cliente-alvo, já lhe encomendaram 2 unidades, no valor de 15.000, contação no Banco BCI do financiamento no montante de 75.000, baseado na hipoteca do armazém, com um prazo de reembolso de 3 anos em prestações semestrais iguais, anuais e líquidas, no fim do mês de julho e de janeiro de cada ano. É sujeito à taxa de juro anual de 8%, a liquidar também a data de vencimento das prestações. Temos aqui um caso prático, que já é a resolução, que temos as dívidas operacionais, pagamentos com fornecedores de menos, e foi uma saída de menos 3.000, atividades de investimentos, que são os pagamentos respeitantes a ativos tangíveis, investimentos financeiros, ativos tangíveis, que também foi uma saída do dinheiro no caixa de 60.000, investimentos financeiros, que são 15.000, atividades de financiamento. Temos recebimento respeitantes a financiamentos obtidos, que foi uma entrada de 75.000. Realização do capital também foi uma entrada de 17.500, que foi feito o valor de 25.000 vezes 30%, foi a percentagem.
Temos pagamentos respectivos a financiamentos obtidos, que foi uma saída, pagamos, foi uma saída de 12.500. Temos juros de gastos similares, foi uma saída da média de 3.000. Temos aqui o mapa de caixa da empresa Betal Limitada no método direto. Temos o espaço para o número de folha, temos também números, temos também espaço para descrição e valores. Primeiro temos o fluxo de caixa nas atividades operacionais, foi recebimento de cliente, pagamento de fornecedor, pagamento de IRPC. No pagamento do fornecedor, foi uma entrada de recebimento do cliente, foi uma entrada de 2.790. Pagamento com o fornecedor foi uma saída, por isso tem o sinal menos, de 2.697. Pagamento de IRPS, que são de 81. No 4, fluxo de caixa de atividades operacionais. Temos o total de 174. Temos o fluxo de caixa para atividades de investimento, aquisição da fábrica de equipamento. Temos uma saída de dinheiro no caixa de 130. Temos também o fluxo de caixa nas atividades operacionais, foi o total da saída, que são 130. Fluxo de atividades de financiamento. Temos títulos a pagar de curto prazo, empréstimos bancários de 50. Aumento de títulos a pagar, longo prazo, empréstimo bancário de 174. Aumento da dívida a pagar, 10. Despesas de juros, que são menos 60. Aumento de capital, que são mais 56. Dividendos são menos 53. Caixa gerados pelas atividades de financiamento são total de 177. Variação de caixa de seus equivalentes e seus equivalentes. Temos 221. Saldo inicial do caixa, os seus equivalentes são de 80.000. Temos o saldo final do caixa e seus equivalentes de 10. E dou como encerrada a minha apresentação. Obrigada pela atenção dispensada.